Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui hoje com o nosso convidado de honra, que é o Alberto Teixeira, que é diretor de expansão da Under Protection. E a gente vai falar hoje sobre transformação e vigilância da segurança da informação, né, trazendo aí nesse nosso talk um convidado muito especial, que é um grande parceiro nosso da NP Seguros, e que eu queria que ele se apresentasse um pouco aqui para a gente hoje. Pode se apresentar, Alberto, como você quiser. Muito boa tarde, Dionísio. Agradeço muito a recepção, o carinho, agradeço a todos aqueles que vão estar nos vendo e ouvindo. É uma honra poder estar contribuindo por dever de ofício, levar uma mensagem que possa melhorar a vida das pessoas na sua jornada de segurança, né? Então, meu papel hoje é de levar essa mensagem, né, de expansão. Eu represento hoje o papel de direção, né, da diretoria de expansão aplicada a esse tema. E a gente tem levado muito, né, nesse sentido de fazer as organizações enxergarem da maneira apropriada os seus objetivos de controle dentro dessa jornada. Legal. Nossa, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Para quem nunca assistiu o nosso canal, eu quero falar que falamos muito aqui sobre tecnologia, conscientização e a continuidade do negócio. Eu me chamo Dionísio de Almeida, sou a CEO da NV Seguros Digitais, e hoje a gente vai explorar um pouco mais aqui com essa figura do Alberto, esse mundo da cibersegurança, onde a gente quer te dar essas boas-vindas aí, e um agradecimento muito especial por você ter topado participar conosco. É Obrigado. um prazer enorme te receber aqui com a gente. E a primeira coisa que eu gostaria de saber eu sei que você é um fundador, né, um dos fundadores da Under Protection, então, mas me conta um pouco assim da tua carreira, o que te levou para a parte de cibersegurança, para esse lado da tecnologia. Fala um pouquinho de você mesmo. E quando vocês falam em fundador, e isso vai me trazendo um peso da idade, sabe, Dionísio? Parece que a gente coloca uma jornada já de 23 anos, né? Então, a Under, ela já existe desde abril de 2001. É interessante dizer porque ela surgiu em abril de 2001. Em setembro do mesmo ano, nós saímos do Valor Econômico, dado que Uhum. conseguimos classificar uma organização matriz sueca com presença no Brasil como referência no grupo, né, dentro dessa organização no mundo. Isso gerou uma notoriedade, gerou até uma surpresa, porque como é que você vai fazer no contexto do Brasil, com todas as dificuldades que sempre se impõem, né, dificuldades Uhum. financeiras, pessoas, material, documentação, enfim. E isso chamou a atenção ao ponto de eles terem até enviado, né, um indiano na época para que pudesse validar essa questão, e aí depois enviaram um memorando para o CEO na época dessa companhia, dando esse reconhecimento, que foi para nós um começo muito marcante, né, porque veio uma caixa de ressonância e contribuiu para levar uma mensagem de cultura, de valor, de segurança para o mercado, né? Então, nós começamos aí nessa época. Antes disso, eu trabalhava já com tecnologia, mas aplicado a um mundo que era, de certa forma, mais poético, né? Que há 23 anos atrás você ainda convivia com a Sim. fase de modems, com toda aquela coisa. A literatura e documentação era muito escassa, né? Havia muita pouca Uhum. informação, né? Basicamente, você tinha o Sansa já existente, mas outras literaturas eram muito rasas, né? E isso fez com que a gente conseguisse, com tão pouco, fazer muito. Acho que isso foi o grande diferencial que chamou a atenção dessas organizações no mundo em torno do trabalho que foi feito lá atrás. Para mim, me chama muita atenção e orgulho quando eu estava voltando de avião, né, e a TAM entregava na época os jornais do Valor, e eu já havia recebido em mãos o jornal, e dentro do jornal havia matéria falando sobre a gente, com a foto da gente, né? Isso foi bem Uhum. marcante, e isso foi a estreia do que nós temos aí já há 23 anos. Nossa, que legal. Então a missão era transformar realmente essa área da segurança da informação, né? E assim, pensando nisso tudo, qual que foi essa inspiração por trás desse propósito todo e como que ele orienta a tua empresa até hoje? Conta um pouquinho pra gente. Sem dúvida. De fato, olhar para a visão do risco sempre foi o fundamento que nunca deixou de ser cuidado, né, de ser regrado. Nós entendemos que 91% das estratégias bem-sucedidas de segurança de informação nascem ou acontecem a partir do momento que você tem a percepção adequada baseada no risco.
O risco é ele que dá lastro a toda a jornada de segurança de informação. Hoje, o mercado tem uma relação de expectativa e frustração, que, de certa forma ou modo, andam lado a lado. O mercado está excesso de estoque de ativos, tem muitas ferramentas, mas tem Uhum. poucos objetivos, tem poucos controles, objetivos de controle. E essa assimetria produz a dificuldade do mercado realmente alcançar seu resultado de conduzir o negócio para o objetivo que é o seu dia a dia, suas operações, lucratividade, reputação, requisitos legais. Nossa, realmente, de fato, assim, isso que você falou agora me tocou um pouco, porque eu sinto isso também no nosso dia a dia na área de seguros, porque a gente não deixa de conversar com os clientes sobre as ferramentas de prevenção, detecção do risco, e a gente vê as empresas muito carentes, porque, primeiro, elas estão perdidas realmente, eu sinto isso, é uma opinião pessoal minha, tá? Assim, isso que eu não li em lugar Nossa, nenhum, mas eu sinto elas perdidas com o que elas vão implementar. Porque é isso, é muita oferta e é muita sim. promessa, e a gente sabe que tem muitas empresas boas, como a de vocês, e tem muitas empresas para deixar o cliente em dúvida lá no final, né? Então, o que que vai realmente deixar eles seguros ou não? O que que eu vou escolher se eu tenho uma verba talvez reduzida da minha alta direção para implementar e não vou conseguir nem metade do que eu precisaria? Então, isso tem sido, acho que, uma grande dor aí da maioria das empresas, né? Imagino Você tem que. toda a razão, Dionísio, a sua observação é muito pertinente. Olha, note que interessante, né? As primeiras gerações dos profissionais do campo da segurança de informação nasceram vindo, né, da área de infraestrutura. Então, a gente Uhum, veio já com uma educação muito de workaround, muito de tentar fazer alguma coisa funcionar da melhor forma, no melhor jeito e nem sempre com as melhores condições necessárias. Então, cria-se, por exemplo, ou a gente herda como herança aquela máxima que diz assim: para quem não tem nada, qualquer coisa serve. E a gente pega isso da infraestrutura. Para a segurança de sim, informação, isso não presta. Para quem não é tem nada, qualquer coisa é pior, porque não importa o que verdade. você coloque, as expectativas vão ser sempre maiores. Quando o indivíduo toma uma decisão por conta própria a respeito dos controles que vai colocar para a organização, ele está assinando um alvo sobre sua cabeça, né? Porque o risco é da organização, não dele. Se o risco é da organização, não dele, cabe a ele, como profissional de segurança, trazer essa visão do risco, trazer as ações para mitigar os riscos, né? Que a gente chama isso de Uhum, risco precificado, que é impacto, probabilidade, tempo, pessoas de investimento. E a partir disso é o uhum, apetite da organização que vai tomar a decisão. E aí você sim. começa a criar os objetivos de controle com aquilo que a organização decide como aplicável para a sua natureza de negócio, e a consequência disso são as tecnologias, os processos, pessoas. Mas a gente tem um outro problema dessa herança de infraestrutura, que é a educação pelos fabricantes. E para o fabricante é sempre a orientação de resolver ele com produto, 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 e a gente costuma dizer que produto sem propósito é entulho. Não basta a ferramenta pela ferramenta, ela não se sustenta em pé. Como é que eu dou Uhum, lastro para dizer que é aquela ferramenta que vai resolver uma iniciativa de segurança se não tem o lastro que é o risco? Essa é a grande uhum, mensagem que a gente procura trazer de novo, né, para os profissionais de segurança, para que eles comecem a olhar e seguir o caminho correto, né, não ser só seduzido pela máxima de sair selecionando ferramentas, comprando coisas, e aí, de alguma maneira, criando muito mais uma percepção emocional do que, de fato, um cuidado robusto. E o pior, eu ainda tenho a dificuldade de provar para o executivo que eu tenho um retorno sobre esse investimento, porque eu não consigo dizer para ele que, afinal de contas, tudo aquilo que eu construí atinge tudo aquilo que eu coloquei como objetivo, mas eu não defini o uhum. objetivo porque eu não defini o risco. Então fica tudo muito sem amarração, né? Esse é um dos caminhos que me parece ser a direção para uma frustração já programada à vista pela ausência dessa jornada, né? Perfeito. Acho que a falta de cultura e de toda a organização como um todo, ela tem prejudicado muito. Por isso até que a gente está aqui e resolveu fazer esse programa para trazer um pouco mais de cultura da parte de cibersegurança, onde envolve todos nós, né? Envolve os profissionais de tecnologia, cibersegurança propriamente dito, envolve o seguro que mitiga risco, envolve treinamento e Perfeito. capacitação dessas pessoas
para se protegerem, né, estarem antenados quanto ao risco. E aí, dito isso, então, Alberto, como é que você enxerga o cenário atual das ameaças cibernéticas aqui no Brasil, comparada com as ameaças globais de alguns outros países, não todos, porque a gente sabe que tem gente muito pior que o Brasil, mas a gente sabe que o cenário do Brasil não é dos melhores, principalmente com relação a essa parte de cultura cibernética. O Brasil ele tem seu protagonismo, né? E dados têm dado conta do Brasil aí ter a sua relevância no que diz respeito a essas ameaças cibernéticas. Agora, mais importante do que a quantificação é a sua qualificação. Deixa eu trazer algumas informações que daí eu consigo dar uma dimensão disso, né? Há 10 anos atrás, havia um índice que apontava para 22% dos problemas de segurança estarem na cadeia de suprimento, ou seja, fornecedor. Hoje, 10 anos depois, a gente já está chegando a quase 39, 41% desses problemas, ou seja, não importa o quanto você tem a segurança de informação aplicada a si mesmo, se você não fizer a correta exigência, né, de obrigação a sua estrutura de cadeia de fornecedores a utilizar disciplinas e posturas de segurança, ele pode ser seu elo mais fraco, ele pode interromper essa estrutura de cadeia, né, de fornecimento, de operação. Por outro lado, eu tenho ainda a questão de colaboradores e ex-colaboradores que também despontam aí acima de 40%, né, 44%, 46%. Então, você veja que boa parte dos meus problemas estão dentro de casa. A gente está muito acostumado a ouvir falar sobre ataques de ransomware, 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 ransomware. A gente quer dizer para vocês, aqueles que nos veem e ouvem, que a tendência que vai se apresentar já em tempo presente, né, são, além dessas situações que envolvam ataque de ransom, são aqueles que se envolvem a APIs e aplicação de API. O mercado vai consumindo muito rapidamente a jornada para a transformação digital, eu acabo fazendo integrações muito rápidas, muitas vezes eu coloco o temporário em caráter definitivo, muitas vezes eu não tenho uma relação de baliza de risco, eu sequer tenho um inventário dessas APIs dentro da minha organização, e elas existem. Eu acredito que às vezes eu tendo um Web Application Firewall, ele está cumprindo o papel também de proteger a sua API. Nem sempre isso é verdade. A gente costuma dizer que o diabo mora no detalhe. Por isso que a gente volta a dizer sempre para o kernel de tudo, né? Nós precisamos olhar, inventariar, descobrir, mapear risco, apresentar a partir desse risco o que a gente chama de risco precificado. Essa é a única maneira que nos importa para uma jornada bem-sucedida de segurança, para alinhamento de expectativa, né? Para que a expectativa não se torne frustração. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, assim, do que dados e fatos ou números, etc., em termos de quantidade. Eu acho que a qualidade e a movimentação para onde as jornadas estão sendo conduzidas, acho muito apropriado que a gente possa estar discutindo aqui nesse bate-papo, Dionísio. Não, é perfeito a tua colocação, porque assim, a gente vê hoje, até com a vinda da Lei Geral de Proteção de Dados, acho que ajudou algumas empresas que não tinham esse acesso e essa consciência a ter que prestar um pouquinho de atenção nisso, nessa questão de inventariar os processos, né, as informações e, enfim, tudo que você trata, essa questão de dados pessoais, mas que acabam também refletindo numa questão de cibersegurança como um todo. Então, achei que foi muito boa essa vinda dessa legislação para trazer até para os pequenos que não tinham esse hábito de olhar para a cibersegurança e agora está mais assim popularizado, vamos dizer assim, né? E assim, e pensando nas ameaças críticas, as mais críticas, qual a tua opinião, olhando aqui para as empresas, o que elas têm que prestar mais atenção, assim, de maneira geral? Bom, a segurança na cadeia de suprimentos é uma disciplina importante, né? Lê-se não só aqueles fornecedores que vão estar entrando direto em operação, tocando a sua empresa, mas aquelas em que você acaba consumindo um serviço, uma aplicação, uma nuvem, né? A gente viu situações de organizações que ofertam serviços de cloud terem sido atingidas por um ataque de ransomware, e aí a organização ficou refém, tendo sua operação inutilizada, dando conta que não tinha nem como trazer uma resiliência com relação a isso. Então, número um, eu diria que é a segurança na cadeia de suprimento. A outra diz respeito às questões de governança propriamente dito, né? A gente está sempre muito atento a só olhar para produto, mas se você não tiver uma disciplina de governança, que a versão 2.0 do NIST traz como epicentro o elemento de governança, a gente já traz na nossa mandala
há 2, 3 anos já o Epicentro do Sistema de Gestão de Segurança de Informação, que é exatamente a mesma coisa, onde a gente Uhum. entende, por exemplo, que a gestão de mudança pode ser um ofensor para o seu plano de desastre e recuperação, a gestão de mudança pode ser um ofensor para o plano de monitoramento baseado em SOC. Então, só que Uhum. a gente acaba não se dando conta disso, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante para que a organização comece a adotar essa postura. E é uma postura muito conflitante, porque como o pessoal veio da área de infraestrutura, ele gosta de fazer as coisas funcionar, mas é avesso ao processo, é avesso a Uhum. documentar, escrever, é avesso a trazer dados e fatos, né, a números, né. Tem uma frase que eu gosto muito de um CISO, amigo meu, né, do Rio Grande do Sul, que eu tenho um carinho enorme, o Pablo, quero mandar aqui meu beijo e abraço para ele, vai ser pai em breve, e ele Legal. diz assim: "Torture os dados até que eles confessem a verdade". Né, e acho que faz todo sentido isso para o campo da segurança de Sim. informação e que isso, de alguma maneira, nos dá direções, né? Nós precisamos de lastro. Segurança de Uhum. informação precisa ter lastro. Tendo lastro, a organização pode, inclusive, tomar a decisão de aceitar o risco. Só Uhum. que precisa respeitar 2 fundamentos: o fundamento da temporalidade, ou seja, por quanto tempo aceitaremos esse risco, e da formalidade, Sim. de que maneira iremos registrar esse risco. E assim a gente começa a alinhar expectativas. Toda a gestão de risco é a gestão das probabilidades. Qualquer Sim. negócio é a gestão das probabilidades. E o seguro, inclusive, trabalha com base nas gestões das probabilidades, né. Então você tem, por exemplo, vamos trazer isso para um mundo mais analógico, né, quando você vê no deslocamento de carga com matéria de maior valor agregado, você tem ali do embarcador, transportador, a obrigação de um contrato de seguro para Uhum. fazer o gerenciamento desse seguro, para trazer com que o valor do custo dessa operação seja menor. Então, se Uhum. eu trazer esse campo, né, do mundo analógico, agora voltar para o mundo da parte do campo digital, o ciberseguro e os seguros de maneira geral e as organizações que atuam dessa forma, a exemplo da Nível Seguros, vão conseguir Uhum. trazer esse tipo de oferta, tendo benefício para a organização e para a própria seguradora de que alguém está fazendo essa gestão de risco. Então, ganha-se Uhum. todo mundo, né? É um ganho de três Perfeito. pontas, né? Uhum. Exato. Não, perfeita colocação. E tem muitas, a gente se depara com uma visão distorcida, tanto do seguro quanto da questão da cibersegurança. Um não substitui o outro, um colabora com o outro, porque eles se complementam, porque só com um você não fica bem, e tampouco só com o outro. Né? Você não consegue nem contratar o seguro se não tiver cibersegurança na empresa. Se tiver Perfeito, algumas perfeito. ferramentas aí em pleno funcionamento, né? E quanto maior a empresa, maior o tipo de atividade, pode ser que o risco seja maior ou menor, e isso aí existe uma variação. E transferir um pouco desse risco para a seguradora é salutar, porque você consegue ir fazendo sua implementação da parte de ferramentas e do seu time, sem prejudicar a continuidade do seu negócio, tendo um seguro também colaborando em paralelo. Né? Acho bem importante. E aí, falando de seguro, eu venho na logo de vocês, que é um farolzinho, né? Ela é representada pelo ícone de farol. Então, me fala um pouco como é que é essa vigilância, né? Ela traduz em ações práticas para proteger o patrimônio das empresas, que é isso que a Under Protection faz, né? Ah, muito obrigado. Sem dúvida, né? A construção do farol ele tem uma simetria com aquela mandala do NIST, né? Onde você tem identificação, proteção, monitoramento e resposta. Então, se você Uhum, olhar a base do farol, né? Que é a sua base e as duas hastes levantadas em torno do farol, ele serve como essa visão do risco. É a parte principal, é a parte fundamental. Porque olha só, não importa na visão da gestão de segurança de informação a gestão do risco. Portanto, entender a altura, largura e profundidade me parece ser um caminho muito razoável para que a organização comece a ter visibilidade. E a diretoria, os executivos, precisam ter, de algum modo, a informação precificada ou o risco precificado, que significa impacto, probabilidade, tempos, pessoa e investimento. Dito isso, a segunda etapa da construção daquele farol é a sua haste, que interrompe, né, ou a parte do meio que interrompe ali a construção do farol, que dá a ideia de estancar, de interromper, de parar. A disciplina de segurança de informação não é só
baixar a gestão de riscos, né? Mas mantê-las concentradas de forma a garantir que o risco permaneça baixo. Por isso que eu uso a expressão ou postura de segurança de informação para garantir a segurança mais controlada. E, por fim, você tem elementos de monitoramento, que é a casinha ali do farol, que a gente consegue monitorar, identificar, conter e mitigar as ameaças de risco. E, por último, a luzinha do farol me parece ser bastante razoável na iluminação do caminho para onde a gente tem que estar sempre recalculando a rota. E isso me parece ser bem interessante também, quando eu consigo trazer isso por meio de indicadores para dizer ao negócio se nós estamos acima, abaixo, à direita, à esquerda, recalculando a rota. O farol, como a gente bem lembra no passado, era responsável por dar uma jornada mais confiável e segura para as embarcações, a fim de que não tivesse algum tipo de colisão, né, com algum tipo de acidente durante a sua jornada, e que ele ficasse, ao mesmo tempo, dedicado à sua disciplina, que é a sua navegação, ao transporte de bens, ao transporte de pessoas, e é assim que a gente procura levar essa cultura, essa mensagem de segurança de informação para as suas organizações. Dionísio, o propósito, né, dessa simetria entre a construção do farol e a mandala é justamente dar essa dimensão de jornada em etapas, né? Você não consegue sair de 0 a 100 em qualquer coisa da sua vida de maneira que não seja por etapas, por fases. Então, a nossa medida é a medida de que você, primeiro, conheça o risco, altura, largura e profundidade. Segunda etapa, você faz o estanque desses problemas, não só deixando claro, estancar não necessariamente é só com ferramenta, mas principalmente definindo objetivos de controle. E é só então os controles, porque no meio deles eu consigo colocar os indicadores. Os indicadores eles são importantes para qualquer campo da administração, que nos diz que você só consegue gerenciar o que consegue medir. E tudo aquilo que você consegue medir, você consegue otimizar. Depois disso, você consegue monitorar, acompanhar esses processos, esses indicadores, monitorar por meio de SOC, que é a nossa operação também. É interessante porque aí você consegue dar direção para a organização, se tem que ir para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. O monitoramento, ele não pode gerar fadiga, não pode ser o excesso de informação em que a organização não receba exatamente que dicas importantes ele tem que fazer para que não entre em colisão com uma ameaça ou risco, né? Esse é o papel nosso, a gente se baseia isso com um método que é fato, causa e ação, e por final a gente aprimora isso, né, por meio dos seus playbooks, etc., dos seus processos, que é a etapazinha da iluminação, e assim a gente tem a visão do farol devidamente simétrica, a visão do NIST, numa construção que traz analogia ao passado e presente, das navegações que eram protegidas e evitavam as colisões, e assim conseguia seguir o seu propósito. Nós somos uma atividade de meio, nós não somos o fim para uma organização. Né? O fim da organização é seguir com a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais, a imagem da lição no mercado e a sua reputação. A nós nos cabe garantir que todas essas coisas permaneçam a acontecer enquanto ele está em trânsito. Por isso eu jogo a luz para um lado, jogo a luz ao outro, digo que ele tem que ir para cima e para baixo, a fim de que evite situações. Hoje a nossa operação ingesta, a título de curiosidade, Eunice, a cada 6 meses, 2,4 petabytes de dados, quase 1 trilhão de eventos, e disso é tão bem modelado e tratado, né, torturado, como o meu amigo Pablo me deu essa expressão, a fim de que se revelem apenas 200 alertas, dos quais mais de 92,7% são automatizados, e isso garante que todo o conjunto de clientes que estão conosco receba os alertas da maneira mais bem tratada, mais bem direcionada, mais bem conduzida, a fim de tomar uma decisão mais precisa, né? Nossa, legal. Para quem não sabe, gente, a Under, olha no site da Under, eles têm inúmeras ferramentas e soluções muito ricas para uma organização, né? E aí até por isso que a gente acabou se conhecendo, e quem não sabe, a gente é parceiro, a NSB, quando tem essa oportunidade de indicar, a gente indica de olho fechado, porque é uma empresa assim, com muitas soluções de alto valor, no sentido da empresa ter muita proteção e muita assessoria envolvida. Então, assim, pensando nessas ferramentas, nesse apoio todo que vocês dão para a empresa, você tem algum exemplo assim que te vem à cabeça que com as suas soluções que já evitaram algum incidente muito grave, que vocês puderam salvar
a situação? Não sei se você Muito. pode compartilhar algum Sem com a gente. dúvida, sem dúvida. A gente pegou ataques que todo evento de incidente de ataque, naturalmente, pelos dados e fatos que a gente acolhe, acabam acontecendo de madrugada, feriado, finais de semana. Uhum, Uma delas foi por meio de um prestador de serviço que oferecia serviços em nuvem, tinha o serviço de backup e fazia a coleta das informações, e a partir disso, esse prestador de serviço sofreu um incidente de segurança, e desse ingresso no prestador de serviço estava se movimentando lateralmente para querer tocar o cliente. Nossa operação identificou isso às 3h14, entre as 3h40, 3h50, o ataque já estava remediado, já estava contido, e a gente, inclusive, alertou a organização, interrompendo os canais de comunicação, a que pudesse verificar dentro da sua própria empresa o que é que tinha acontecido, por onde que entrou, uhum, qual é o paciente zero e a causa raiz. Outra situação que nos justifica os dados que a gente traz sobre segurança na cadeia de suprimento é um integrador de um RP importante no mercado, em que movimentava os seus colaboradores para dentro da organização com computadores movimentando canais de VPN, canais de e-mail, uhum. sendo que a organização estava sofrendo ataque de ransomware. Eles tiveram um problema de ransomware e não comunicaram aos seus clientes que estavam debaixo desse tipo de problema, o que poderia trazer um alto risco. Você imagina, estou com o meu notebook dentro de Uhum. uma empresa, conectando-me a VPN, conectando o e-mail, baixando arquivos, com a possibilidade de que esses arquivos que estão na minha empresa, como prestador de serviço, poderiam vir a contaminar essa organização que eu presto serviço, e sequer o cliente tinha notícia ou conta. Então, por isso que a gente Uhum. fala muito nessas questões de cuidado na cadeia de segurança do fornecedor, cuidado nas questões, né, na questão, não basta que a gente tenha os objetivos de controle que me resolvem enquanto empresa. Eu tenho que Uhum. mapear e passar a cobrar ou exigir que seu fornecedor adote também uma postura de segurança. Perfeito. Tem muita empresa que pensa só em proteger ela mesma e Si esquece de próprio. fornecedores, às vezes até pequenininhos, né? Que porque, enfim, fazem um contrato e pronto, né? O fornecedor me diz que ele cumpre e está tudo certo, mas e aí se não cumpre? Como é que fica? Pode trazer risco para a organização grande, inclusive, dar uma questão de dano reputacional. E aí, pensando nessa situação, muitas pequenas empresas elas enfrentam essa dificuldade de implementar soluções robustas em cibersegurança. Que estratégias ou soluções que você recomendaria para essas pequenas organizações? Perfeito. Pegando um pouco o gancho da pergunta anterior, só para a gente trazer Uhum, uma ciência, só a título de curiosidade, imagina que as organizações muitas vezes acabam contratando times de red team que produzem ataques naquilo que a gente chama de pen test. Pensa aham, comigo, na medida que ele acaba produzindo um documento, uma matéria que diz os riscos que ele encontra daquela organização, percebe que se ele manda isso de qualquer jeito, por e-mail, por exemplo, ele ou não guarda isso de maneira apropriada, e melhor, não descarta isso de maneira apropriada, esse indivíduo que produz o risco cria o risco em si mesmo. Ele passa a ser o uhum, risco da própria organização. Então, perceba, eh, se ele não tiver o tratamento adequado do que ele produziu como falha de segurança, ele pode ser o seu ponto fraco para os problemas que ele mesmo encontrou. E cada vez mais os ataques vão usar intermediários. É possível que o cara uhum. tente invadir a mim para alcançar os meus clientes. Entendendo isso, como é que eu tenho que ter uma disciplina associada para a criação, transporte e descarte dessas informações para não produzir o risco. A percepção do Uhum. risco, por si só, já gera risco. Agora, entrando no tema das pequenas e médias empresas, eu acho assim, é, o tratamento da organização também prevê você aceitar risco. Aceitar risco não é uma disciplina prevista, aquilo que não tem solução, solucionado está. Como eu disse, para quem não tem nada, qualquer coisa é pior. Não é Uhum. possível tentar fazer meia solução, não é tão binário, não é tão flexível assim, né? Então a gente precisa, claro que você pode criar controles compensatórios, tentar fazer a questão, mas é importante muito alinhar as expectativas. Agora, eu acredito muito, Eunice, que sinceramente as empresas, seja ela médias, né, seja ela grandes, elas têm a maior dificuldade delas de aprovar orçamento. Não imagino de verdade necessariamente que seja por conta
do orçamento em si mesmo, mas pela linguagem que não comunica com a visão do negócio. Eu acabo querendo Uhum. entrar numa linguagem baseada em, fiz uma scan injection, fiz um ataque, fiz um cross, fiz aquilo, né, fiz um movimento lateral. Essa linguagem, ela não cabe ao executivo, ela cabe a si mesmo. Para o negócio, ele quer entender o seguinte: olha, tudo o que é importante para mim continuar funcionando de forma segura? O que eu tenho que Uhum. fazer para evitar essas questões? É, o que se não pode, se não me cabe uma solução robusta, como é que eu faço um controle compensatório, né? Como é que eu tenho que tratar isso de uma maneira a fazer um ciclo PDCA contínuo para ir diminuindo a minha superfície de ataque? Nem sempre você precisa ter as melhores soluções. Isso é um mito. O que eu preciso ter sempre, Dionísio, e parece que eu estou aqui quase que falando mantra, né? Mas é que eu não consigo ver de outra forma. É sempre pela análise de risco, sabe? Não há outro caminho, Sim. porque é o risco que vai me dar a direção certa, a medida certa, a dosimetria certa, a proporção certa, do que eu tenho que fazer, deixar de fazer, e alinhar as expectativas com a organização. A partir do plano de risco, eu posso criar um plano, um PDSI, um plano de diretor de segurança de informação, eu posso Uhum. criar tempo, pessoas e investimento, eu posso escalonar isso e alinhar expectativas com a organização, mas não é pensando que você, porque você não tem uma solução classe A de segurança, que você não vai ter segurança. Isso é um mito, né? Uhum. Lá atrás, há 23 anos atrás, a gente conseguiu fazer e atingir esse objetivo, não necessariamente porque tinha classe A dos produtos de segurança, mas porque tinha a visão certa dos riscos, as ações para mitigar e o alinhamento correto dos riscos com a direção da empresa, para que eles pudessem saber tratar da forma correta e ter a direção correta com relação a isso. Me parece razoável esse caminho. Não é com um produto A, B ou C. A gente nunca vai ter numa primeira conversa uma rotulação de ferramentas, porque eu vou te dar um exemplo. Boa parte de vazamento de dados dentro das organizações, quando você usa correio eletrônico, acontece por acidente. O autocomplementar Uhum. do Outlook é um grande traidor. Então não adianta, não há necessariamente você ter que colocar uma ferramenta robusta de DLP. Se colocou ali uma classificação de informação que hoje você tem no seu próprio provedor, né, de e-mail em nuvem, seja ele a Google, seja ele da Microsoft, também que você rotulou apropriadamente essa informação, você já cria um campo de criptografia que, se não for o indivíduo apropriado a receber, mesmo que tenha vazado, vai dificultar com que ele consiga enxergar, porque vai estar devidamente criptografado. Então, não é sobre DLP, é sobre entender a natureza do que eu Uhum. tenho, como eu gero, como eu descarto. Às vezes, o problema está em coisas mais simples. A gente costuma dizer, faça o básico bem feito, Bem né? feito. É Faça o isso aí. inventário bem feito, mantenha o seu parque Uhum. atualizado, mantenha uma gestão de patch apropriada, coloque uma solução de proteção de antivírus que você realmente tenha confiança. Mas deixa eu quebrar um paradigma aqui importante. Ter só uma solução de antivírus pode me causar uma frustração. Pensa comigo, Uhum. as soluções de antivírus hoje são conectadas à nuvem. Se você estiver se estiver sob um ataque de ransomware e desconectar da nuvem, você vai perder essa inteligência artificial. Pode ser que a Uhum. efetividade do antivírus fique em torno de 40%. Então, você evitou novos comandos, novos ataques, mas o que já está em execução continua. Então, eu preciso criar Uhum. uma postura, eu saber ter as técnicas, táticas e práticas de lidar com isso. Não se faz dessa forma se eu não criar uma postura apropriada de segurança. Verdade. Uhum. Perfeito, perfeito. Porque geralmente as pequenas, elas acham que isso é um investimento muito alto, a gente não vai conseguir ter, e daí elas acabam até deixando tudo de lado, né? E na verdade entra de novo no tema cultura, gestão da organização, estar todo mundo falando a mesma linguagem, os objetivos é a continuidade do negócio, porque senão, se não tiver continuidade do negócio, não se paga as contas, não se tem empresa. Acho que falta essa consciência mesmo, né? No mercado brasileiro, eu diria até, sabe? Eu participei de um evento agora em Goiás e eu vi um palestrante que foi muito assertivo e feliz, né, ao dizer que você tem que buscar os objetivos de segurança alinhados aos objetivos de negócio. Foi perfeito. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão. Não é sobre travar, é sobre destravar, mas destravar de Exatamente. forma segura. Como é que eu transformo um problema numa oportunidade? Né? Como é que eu transformo uma questão de segurança que às vezes tem um custo e eu não estou orçado?
como, de repente, um produto ou um serviço de valor agregado para ser levado ao mercado. O fato é o seguinte, vai vir de cima para baixo, cada vez mais Uhum. cobranças a respeito de segurança de informação. Eles vão exigir que você tenha mais processo, eles vão exigir que você tenha qualidade na produção do seu software, ele vai exigir que você tenha uma resiliência, um plano de desastre e recuperação apropriado, se você for fornecedor-chave dele. Então, como é que eu me preparo para isso e transformo do limão uma limonada? Né? Uhum. Então, eu preciso olhar para o negócio, eu preciso entender os clientes, eu preciso entender até como é que se constrói as ferramentas que você está levando para o mercado para vender como serviço, né? E colocar aí semáforos de controle em cada etapa para garantir que, de fato, eu estou atingindo aquela disciplina de segurança. Então, alinhar os objetivos de segurança, os objetivos de negócio, sentar na cadeira das pessoas e ter empatia, né? No Uhum. sentido de ouvir as questões do financeiro, do RH, das outras áreas, não seja apenas um não, mas esteja com alguém dando alternativa, porque toda vez que você coloca um Uhum. não e represa, por natureza, o rio encontra seu outro fluxo. Então eu Uhum. preciso ajudar ele a dar alternativas, e alternativas inteligentes. Se você fizer isso, você ganha patrocinadores, né? Eu acho que essa é a beleza do desafio da coisa, não só chegar e dizer não por não, aí você vira só Sim. um bloqueador. Isso, bloqueia tudo, aí não tem mais risco, não é assim? Ainda continua o Não tem risco. mais negócio, né? Exatamente, não consegue, a pessoa não consegue trabalhar. Bom, com essa crescente automação, né, voltada sempre para a cibersegurança, quais são as vantagens e os desafios que você vê nessa implementação dessas soluções automatizadas para monitoramento e resposta inteligente? Também, se quiser trazer um pouquinho de inteligência artificial, que está na moda também falar só nisso hoje, pode trazer esse É. assunto aí para gente. Olha, Dionísio, o mercado está cheio de inteligência artificial e digo que algumas delas têm até Alzheimer, sabe? Eu acho que a gente está carregado de muita promessa e pouca execução. É, Tem muita pois gente é. dizendo Uhum. tem muita gente querendo parecer ser do que ser. Eu acho que a gente Sim. precisa entender sobre o campo da inteligência artificial o que realmente ele se propõe a fazer para a disciplina que ele atua. Se eu pegar o Uhum. exemplo do antivírus, né, eu preciso entender o que define como modelagem, o que define como os critérios para que ele gere assertividade, detecção, como é que ele trata, né, os arquivos, como é que ele desseca isso para fazer as análises por comportamento e entender entropia, entender poliformismo, entender todas as características que definem as mutações e a fim de que ele garanta essa atividade mesmo mudando a sua natureza. Então, me parece razoável que se você tem uma solução que diz que é baseada em inteligência artificial, mas ainda faz em conjunto com uma vacina, eu tenho aí alguma coisa estranha, né? Eu não Uhum. consigo de verdade compreender, né, com relação a isso, senão apenas alguém interessado em parecer ser ou dizer que quer ser. Então, eu acho que esse momento ainda é um momento de muito alvoroço, sabe? Esse mercado ainda está muito Uhum. agitado, mas assim a gente trabalha assim com soluções baseadas em inteligências artificiais. Não é possível modelar tratar 1 trilhão de eventos se você não trazer por trás um modelo independente e que trate os algoritmos a fim de encontrar as técnicas, táticas e práticas e nos alertar a tempo oportuno de tomada de decisão assertiva no menor tempo possível. Mas Uhum. é um desafio, né? É um desafio. Eu ainda estou bastante curioso nas próximas cenas do capítulo com relação a esse campo, né, da inteligência artificial. Agora, do lado contrário, do lado do invasor, me preocupa bastante, porque hoje Uhum. você já tem a captura de imagem, a captura de voz, a Sim. remodelagem, a representação de alguém não sendo de alguém. Então, esse é uma preocupação maior que eu tenho, sobretudo na evolução dos ataques de engenharia social. Os phishing vão vir Uhum. cada vez mais sofisticados. Talvez no futuro próximo você participe de uma sala no Teams conversando com um robô e não conversando com uma pessoa e acabando de cair numa armadilha É. de transferência bancária, como aconteceu agora recente na Ásia, um indivíduo que Uhum. aprovou uma transferência de milhões de dólares para uma Sim. inteligência artificial. Uhum. A Isso é inteligência seriamente. artificial só funciona bem com a inteligência natural. Eu acho que esse é o grande paradigma. Sim. Não espere É, que ele trabalhe por conta própria.
e dependendo de quem está ensinando, ele pode ser conduzido para um meio totalmente errado. Esse é o perigo. E aí a gente sabe que a gente tem sempre, vai ter sempre, né, o lado da luz e o lado da escuridão, né? Sim, é, Seja onde todos for, eles. em qualquer situação, sempre existem esses dois lados. Então é Se você complicado falar mesmo. que o Palmeiras não tem mundial para inteligência artificial, daqui a pouco convence ele que ele tem mundial. A inteligência artificial vai se convencer que tem mundial e vai passar a trazer representações que não representam a realidade, né? Me Aham, desculpem os eu não, palmeirenses, essa é uma brincadeira. eu não vou nem entrar nesse assunto, né? Já que estamos aqui em São Paulo, ambos os dois, é bem. Ah, eu, É, tá- é isso aí. não tenho Mas problema com nenhum deles. gostos à parte, né? A gente não discute, né? A gente lamenta alguns gostos. Porque eu também não sou nenhum dos times, porque eu sou de Santa Catarina, viu, gente? Então, meu marido é paulistano, então ele torce pro São Paulo. Mas também vai gostar dessa brincadeirinha aí. Bom, e aí, assim, estamos quase acabando aqui o nosso bate-papo, mas eu queria entender, assim, como é que a Ander, junto com essa colaboração na NV Seguros, né? Como é que você enxerga essa colaboração? Que eu já comentei aqui, né, rapidamente, que a Ander é parceira da NV Seguros e vice-versa, nós decidimos ser parceiros, porque a gente acredita nos negócios, né, em ambos os negócios, que são negócios que vão colaborar com os nossos clientes em comum. Então, por isso a gente resolveu firmar essa parceria. E da tua visão, como que a gente pode trazer essa colaboração? Como é que essas duas empresas podem se complementar, oferecendo soluções para proteger o nosso cliente final? Olha, Dionísio, muito boa a sua pergunta, né? E não poderia ser assim para ambientar o É. encerramento. Mas eu vejo, né, o mercado com uma escassez de ativos de confiança, não ativos enquanto produto, ativos em relação a organizações sérias, a pessoas Uhum, sérias, né? Então, a gente, quando encontrou, né, a Nível Seguros, quando conheceu o Dionísio, ficou bastante encantado, porque a própria pólice de um cyberseguro pode trazer risco, né? Ele pode trazer uhum, é, pegadinhas, ele pode trazer uhum, circunstâncias. Então, você tem uma organização séria e pessoas sérias para fazer justamente o tratamento, a interpretação, o direcionamento, né, a tipificação, a correta precificação, me parece bastante razoável. Para o campo do cliente, eu vejo com muitos bons olhos quando você tem a oportunidade de ter um cyberseguro e, ao mesmo tempo, ter uma organização séria que faça o gerenciamento de risco, porque isso vai trazer o benefício de fazer com que o custo dessa operação de cyberseguro se torne, ao longo do uhum, tempo, menos custoso. Quando você não tem um tratamento adequado para uma transferência financeira, uma indústria de cartão de crédito, por exemplo, você pode tornar o custo daquela transação mais cara. Quando você uhum, faz o sim. tratamento apropriado de risco, quando você segue as diretrizes de uma indústria de pagamento como PCI, por exemplo, você torna aquela transação na ponta um valor mais apropriado, mais ajustado. Me parece razoável essa compreensão, esse paralelo, né? Então, quando você tem uma organização na qual você possa confiar, que vai te dar um caminho para o tratamento de risco dentro das disciplinas possíveis de tomada de decisão, que envolve aplicar controles, transferir risco, que é aonde entra a NV Seguros, né? Transferência de risco, o cyberseguro, o seguro apropriado. Hoje o seguro ele pode trazer pegadinhas, quando diz, olha, eu vou te dar uma pólice de 100 milhões, né? 1 milhão para cada incidente, né? Então você acaba correndo o risco do risco, né? O risco de É, achar que está seguro e o risco que o dia que for sancionado para o lucro cessante se dá conta que vai ter 1 milhão e não 100, né? Então sim. aí entra o papel da NV Seguros que me traz assim um encantamento, sabe? Assim, eu conheço assim, tive a oportunidade de estar aí em Santa Catarina e conhecer a seu time, as pessoas os quais, né, fazem parte da sua operação. O Antônio é seu fã de carteirinha, né, fala super bem de você. Oh, Então Antônio. eu fico assim muito satisfeito, sabe, dessa relação de parceria. E eu acho que a gente acaba retroalimentando esse ecossistema, né? A gente vai diminuindo o custo, vai ajustando essa operação de transferência de custo, a seguradora se vê com bons olhos no final do dia, porque você acaba tendo uma gestão de risco para o meio de tudo aquilo que está acontecendo. É que nem aquela analogia que fiz lá atrás, quando você tem um transporte de valor agregado, que você coloca Uhum, escolta, coloca toda uma gestão de risco, você torna o custo daquela operação
mais apropriado, mais ajustado. Sem ele, o custo do transporte pode se tornar bem maior do que é esperado, e as frustrações diante do sinistro, né? Então, eu acho que é isso. Sim. E a NV Seguros tem uma característica que me chama bastante atenção, que é a visão de preocupação de olhar a maturidade, né, de fazer o gap analysis, entender as questões de risco. Isso é interessante porque acaba contribuindo para dar direção também. E eu acho que essa parceria conjunta ele acaba ajudando a dar mais profundidade, né, a essa visão do Uhum. risco para garantir até para o seguro, né, da onde o seguro for captado, até da organização e até dos controles que você colocar para mitigar isso, estejam bem alinhados e harmoniosos, né? Perfeito, Alberto. Nossa, e de nossa parte, sim, gente, a gente encontrou na Under justamente um casamento perfeito, eu diria, porque a gente percebia muitos clientes com necessidade de ferramentas, de processos, né? Às vezes até a questão de LGPD mesmo, né? Aquela questão de estar cru, ainda não ter feito nada. E assim, a Under, além de ter uma solução completa, ela tem uma expertise com os profissionais que casou perfeitamente conosco porque eles também são muito treinados a ter essa preocupação de capacitação, de responsabilidade com o cliente. Então, antigamente, a gente não indicava. Eu dizia, olha, eu conheço algumas empresas e tal, e a gente procurava não indicar. Mas agora a gente indica com muito prazer mesmo, sabendo que do lado do atendimento, o nosso cliente, né, que é tudo para nós, afinal, quem seríamos sem os nossos clientes? Não existiríamos, né? É verdade. E eles agora estão com uma empresa tão bem conceituada no mercado e com tantos, assim, principalmente com produtos. Eu me apaixonei pelo Lisa. Quem nunca ouviu falar nisso, gente, entra na Under Protection e conheçam o Lisa. É a melhor coisa que eu já vi, assim, nesse mercado de cibersegurança, é o Lisa, onde dá uma solução completa, né? Não só dá uma sugestão de situação, assim, ele dá um norte inteiro para a empresa seguir. E eu acho muito legal isso. Então, eu sou uma verdadeira fã também aí de vocês, né, com essa reciprocidade. Ó, tudo corações hoje. E a gente acredita mesmo, tem um objetivo muito comum, um propósito muito parecido, que é realmente trazer com seriedade e respeito aos nossos clientes soluções sérias, todas soluções efetivas. Ninguém quer vender só por vender. Para cumprir meta, a gente não faz isso. Aí eu vejo que a Under, ela realmente ela teve assim, um encaixe perfeito aí na nossa engrenagem do trabalho. E consultem assim, ambos os dois, nós estamos, né, um trabalho muito sério, a gente está aqui para colaborar e também para trazer informações para o público que pode não ser nosso cliente nesse momento, ou até mesmo nunca seja, ok, mas a gente está aqui trazendo informações, né, que a gente acredita que vai fazer bem para toda uma cadeia de negócios, né, para a continuidade desses empregos, que todos os empresários geram muitos empregos no nosso país, né? Não é fácil empreender no Brasil, todo mundo sabe disso, mas a gente quer que cada vez tenhamos melhores profissionais, melhores empresas mais sólidas e que possam aí crescer sem ter tanto impacto financeiro quando tiver um incidente. O nosso mesmo propósito é esse, né? Ajudar as empresas a saírem do incidente de uma forma rápida, ágil, sem se desestabilizar economicamente e mantendo seus empregos. Eu acho que é um objetivo forte. Complementando aqui, Gil, tomando aqui o carinho de chamar de Gil, sabe? Para ficar À mais vontade. íntimo, né? Mas Uhum. eu estive agora recente no Rio Grande do Sul e uma organização me acolheu com muito carinho, a mim, o meu SOC Manager, e eles comentaram que sofreram um incidente causado por um antivírus de mercado famoso que impactou o Brasil e o mundo, né? Talvez se você me perguntasse alguns dias atrás qual é o maior risco, né, que pode acontecer agora entre o Brasil e o global, eu poderia, olha, essa gestão de atualizações que aconteceu não é um fato único nem vai ser o último, né? Chama atenção para a gente pensar isso nas disciplinas de segurança de informação, não só para esses produtos de antivírus, mas os de RP, os que são e que causam mais Uhum. impacto para o negócio, para olhar a disciplina de desastre e recuperação. Mas uma coisa fez toda a diferença no cenário de interrupção e paralisação do negócio. Nós havíamos construído junto com eles um plano de desastre e recuperação. E esse plano de desastre e recuperação
foi acionado e foi seguido ipsilitris, e eles tiveram menor tempo de resiliência, porque ele diz, dois pontos, abre aspas, nós seguimos tudo como devia ser dito lá, e nós conseguimos trazer resiliência no menor tempo possível. Então, fecha aspas. Então, isso me causa muita alegria saber que a gente está ajudando as organizações não só a evitar, mas em acontecendo, como estabeleça a normalidade no menor tempo possível, né? E acho que Perfeito. essa essa postura leva muito uma mensagem de inspirar confiança. No final do dia, Sim. não me importa só proteger as empresas, me importa proteger as pessoas, sobretudo aqueles que confiam na gente. Porque se as Uhum. decisões dele forem erradas, é o primeiro a cair, são os caras que decidiram pela gente. Então não é sobre a, fazer um trabalho para uma empresa, é sobre preservar a reputação das pessoas e, por Uhum. consequente, a organização. A gente olha muito esse Perfeito. lado. Não, maravilha, Alberto. Assim, e a gente está se encaminhando para o final, gente. Eu queria ficar o dia todo aqui, tem assunto para o dia todo, gente, mas o tempo do Alberto é precioso. A gente agradece muito a tua presença aqui com a gente. A gente sabe o quanto você é ocupado, né? Enfim, obrigada a todos da Protect que cada vez mais estão aí unindo a gente, trazendo soluções para todos os nossos clientes e também colocando a gente junto de vocês. E, assim, se tiver que dar uma dica final, assim, falando das inovações da Under Protection, planejamento para o futuro, e sobre as inovações que vão continuar protegendo esses clientes dentro desse cenário, o que você deixaria de recado para quem está nos assistindo hoje? Olha, Denise, obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo carinho, pelo convite. Não poderia ser diferente que a gente conseguisse abrir não só o espaço, mas também o coração, como o Aberto já foi, né? Afinal, é uma parceria que tem, né, tudo para dar certo. Bom, a dica para o futuro, mas para o tempo presente, é que a gente comece a alinhar os objetivos de segurança os objetivos do negócio. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter, é ter uma empatia pela área do negócio, é você ser um parceiro do negócio para produzir as respostas apropriadas de segurança. Afinal, é um negócio que impulsiona a razão de você e eu existirmos, e o próprio gestor de segurança também. Então, não é bloqueando o negócio que você vai gerar segurança, mas é dando caminhos apropriados para isso e deixando todo mundo é, a, a, devidamente informado, devidamente alinhado com as suas expectativas do que tem, sobretudo do que não tem. Em segurança de informação, tão importante quanto você falar tudo que você tem, é dizer tudo que não tem. Tudo que faz é dizer tudo que não faz. Se você não fizer dessa forma, o ser humano tem uma tendência de concatenar a ideia, de fazer com que tenha um antivírus, fale backup, estou seguro para tudo. Isso não é verdade. Mas o problema foi que você criou isso. Bom, para o futuro, um futuro próximo, 2025, o Gartner deu uma informação importante dizendo que 99% dos problemas de segurança de informação em nuvem serão de responsabilidade exclusivamente do cliente, porque ele confunde segurança da nuvem da segurança na nuvem. Confunde, Né? Então, confunde a mesmo. segurança no ambiente cloud é uma segurança compartilhada. A cloud, Uhum. ela tem toda a questão de data center, climatização, conectorização, internet, acesso, redundância, etc. Essa é a responsabilidade da nuvem. A responsabilidade na nuvem é aquele que você faz, né, com as modelagens, com as plataformas, com a segurança by design, com as questões das APIs. Só que a gente tem um senso muito de acreditar que, por ser nuvem, parece que está tudo pronto, está tudo seguro. É next, next, finish. E nessa interpretação de next, next, finish, agora aparece a estatística de que 99% dos problemas de segurança que estão acontecendo ou vão acontecer até 2025 serão produzidos por mim mesmo, quer seja Uhum. porque eu não fiz nada, ou quer seja porque eu fiz da maneira inapropriada. Muito por fadiga, né, por excesso de Uhum. alertas, porque eu não tenho um broker que me dá uma visão única, quer seja por não ter olhado a esse ambiente sob o ponto de vista de risco, por acreditar que a nuvem já tem tudo resolvido, e isso não é verdade. Novas soluções criam novos problemas. Esse é o desafio. Sim, verdade. Perfeito, Roberto. Foi maravilhoso, assim, esse bate-papo, foi muito enriquecedor. A gente sempre aprende muito, né, nos talks, para mim é Obrigado. extraordinário, eu adoro fazer isso.
e que vocês possam vir outras vezes, a gente traga, quem sabe, aí algumas soluções, falar das soluções. Fica aí o convite, né, para uma próxima, que vai ser uma honra para a gente ter aqui vocês de novo com a gente, tá? Para quem Legal, assistiu a gente, quem gostou, compartilha com as empresas que precisam, compartilhem com seus amigos que trabalham na área, e aqueles que não trabalham precisam entender um pouco mais de tecnologia, de cibersegurança, de gestão de riscos. A gente está aqui para compartilhar esse conhecimento com todo mundo que quiser ouvir. É um prazer estar aqui sempre. Muito obrigada mais uma vez a todos da Under Protection, Alberto. Um beijo enorme para todos vocês. Até a próxima. Obrigado, gente, a todos. Até a próxima. Fiquem bem.